Olá, meus queridos alunos. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo dando aqui uma revisão na introdução do estudo do movimento para que vocês possam fazer a prova com mais segurança. Eu dizia para vocês na aula passada ou nas aulas anteriores, né, que o estudo do movimento ele tem os conceitos básicos, que vai ser a trajetória, o deslocamento, o referencial. E eu falava também para vocês, como digo para hoje, que o referencial é um ponto mais importante no estudo do movimento. Se eu perguntar a vocês agora nesse momento, eu, professora, estou em movimento ou estou em repouso? Você já viu minha aula passada e vai dizer assim, professora, vai depender do referencial. Se o seu referencial for o eixo da Terra, a senhora está em movimento. Mas se o referencial for a cadeira que a senhora está sentada, você está em repouso. Então, o móvel, ele pode estar em movimento e em repouso, dependendo do referencial. Se o referencial dele no caso aqui eu vou dar outro exemplo prático. Se você estiver numa escada rolante no shopping e eu pergunto, você está em repouso ou está em movimento? Vai depender do referencial. Se o seu referencial for o degrau, você vai estar em repouso. Mas, se o seu referencial for as pessoas que estão no shopping, você está em movimento. Então, referencial é um lugar onde observamos os movimentos. Então, é um dos conceitos mais importantes. E o que é o ponto material? O ponto material também vai depender do referencial. São corpos de dimensões desprezíveis dentro do fenômeno observado. Se eu perguntar a vocês nesse momento, esse carro, ele é um ponto material ou ele é um corpo extenso? Você já viu esta aula, você vai dizer, depende do referencial. Se o referencial dele for essa rodovia, o carro vai ser considerado um ponto material, porque as dimensões dele são desprezíveis. O carro é pequeno em relação à rodovia, mas se o referencial aqui desse carro for esta garagem, ele vai ser considerado um corpo extenso. Por quê, professora? Porque o carro está na proporção aqui do estudo. O estudo dele aqui, o referencial dele vai ser a garagem. Então, as questões da prova, a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, a questão 5 e a questão 6, ela está toda direcionada nos conceitos básicos da cinemática, principalmente o referencial. Leia com atenção e marque a opção correta. Trajetória. A trajetória também, que é a trajetória, eu posso dizer para vocês que é o caminho percorrido pelo móvel. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para a observação, chamado de marco zero. Toda trajetória também depende do referencial, tá certo? Se eu perguntar aqui a vocês nesse momento, essa pastinha, essa bolinha aqui amarela, não é? Eu estou dentro do avião, eu, professora, se eu jogar esta bolinha, como é que você vai ver ela? Você vai ver dependendo do referencial. Aqui, atenção. Observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. E quem estiver na Terra verá o objeto cair em uma parábola, tá certo? Então, se eu estiver dentro do avião e jogar a bolinha, você, aluno que está lá na escola, na pista, você vai ver, né, esta bolinha caindo de uma parábola. Então, tudo depende do referencial, ok?
Deslocamento. Deslocamento também é um conceito básico, mas nós temos essa fórmula. ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Eu vou dar aqui um exemplo. Não é que esse exemplo tem na prova, mas tem parecido. Considere a trajetória dada na figura abaixo. Em seguida, determine o deslocamento de A a E. Então, deslocamento é espaço final menos espaço inicial. E a questão 7 da prova, ela se retrata parecido com esta questão. Não é que seja esta questão. Então, eu quero nessa questão o deslocamento. Você vai aplicar aqui a fórmula da resolução. Deslocamento é igual a espaço final menos espaço inicial. ΔS é igual a 6 menos, aqui é uma expressão matemática. O meu ponto inicial aqui, a gente olha aqui para a trajetória, é menos 7. Coloca menos 7 dentro do parênteses. Então, repete, ΔS é igual a 6, menos que multiplica menos, dá mais. 6 e mais 7 são 13. Então, o deslocamento desse móvel foi 13 metros. Por que 13 metros? Porque aqui ele está medido em metro. Voltando aqui, a questão 7 da prova, ela está direcionada a deslocamento. Leia com atenção e façam a resolução da questão, para depois você marcar a questão correta, ok?